Tudo bem, senhores. Veja, tem alguns temas no direito administrativo que eles vão além do direito administrativo, eles também vão aparecer no tema de administração geral e pública. Então acaba sendo assim um tema coringa, né, que a gente consegue analisar dentro da ótica do direito administrativo, mas ele também vai servir para a administração geral e pública, entre outras áreas que acabam pedindo, que é relativo às formas e mecanismos de controle que serão exercidos ou sobre o uso de recursos, bens, dinheiro, né, valores e tudo mais dos agentes públicos, ou também pela edição de atos, decisões dos agentes administrativos. Então, dentro do tema, é como se nós falássemos do tema controle sobre os atos, porque controle sobre os atos é uma coisa bem ampla, né? Ela é bem aberta, ela é bem genérica. Agora, quando a gente vai trabalhar, a gente percebe que o tema controle sobre os atos, senhores, abre um leque enorme de situações e possibilidades que o seu examinador vai explorar. Então, para isso, nós vamos fazer agora juntos uma revisão barra aula barra mentoria desse tema e você vai poder usar isso, como eu disse para vocês, em diversas frentes, conforme os editais pedirem. Joia? Então, coloque aí no seu caderno que vamos trabalhar formas e mecanismos de controle sobre atos administrativos. Coloca no genérico, tá? Atos administrativos. Só que agora você precisa colocar dentro dos parênteses o seguinte, que no tema de atos, né, quando a gente fala atos, ato administrativo é um gênero, é um gênero, é um gênero bem genérico, como a gente poderia dizer, né? É um gênero do qual podem ser espécies o ato propriamente dito, o ato propriamente dito, tal como um despacho, né? Uma manifestação, né? Uma ordem, vírgula, os atos de natureza financeira, tal como um pagamento, uma ordem de pagamento, né? Uma decisão para o recebimento de valores, ok? Ponto e vírgula. Também os contratos, vírgula, os termos obrigacionais e compromissários firmados pela administração e também as emanações normativas dos agentes públicos, tais como decretos, regulamentos, resoluções, bota aí, portarias, leis delegadas, etc. Fecha parênteses, ponto. Então, a primeira coisa que você já está compreendendo comigo é que quando uma banca examinadora, quando um edital colocar lá para vocês, né? Ah, eu vou poder perguntar sobre atos, né? E controle dos atos. Será que é somente ato e controle de ato? Não, né? Porque ato administrativo hoje é um grande gênero. E você anotou comigo todas não, né? As principais espécies. Tem mais espécie além dessas, tá? Tem que saber disso. Nós temos mais espécies além dessas, mas essas são as mais importantes. Joia? Então vamos lá, gente. Então nós vamos ter o controle e temos que analisar esse controle. Bom, por tudo que eu estou falando, na cabeça da maioria de vocês já surgiu. Ah, o professor vai falar do controle que o agente público faz,
ou do controle que o Poder Judiciário faz? Ahá! Aí que você se engana. Eu vou agora muito além do conhecimento que vocês encontram nos principais livros e manuais. É a grande vantagem de vocês terem um professor experiente aqui dando uma aula para vocês, né? Então vamos lá? Coloca aí para vocês. Então, primeira forma, né? Primeiro mecanismo de controle. Item primeiro, então, controle feito pelos tribunais de contas. É, parceiro, Tribunal de Contas controla tudo isso daí também, tá? Muito bem, gente. Muitas pessoas têm nas suas cabeças que o Tribunal de Contas, por ter esse nome, só cuida das contas. Mas isso não é verdade, gente. Se você não sabia e quiser anotar junto comigo, pode colocar que tribunais de contas fiscalizam, controlam esse gênero, né, que são os atos administrativos, ou seja, tudo aquilo que a gente listou agora há pouco, tá? Esse gênero dos atos administrativos, tanto nas questões de, agora se você quiser colocar com 2 pontos e item, pode pôr, tá? Nas questões de finanças públicas, certo? Ou seja, pagamentos, recebimentos, endividamentos públicos, finanças públicas, que mais? Ponto e vírgula. Coloca aí o próximo. Administração, vírgula, preservação e gestão. Administração, preservação e gestão são coisas distintas dos três, né? E gestão sobre bens públicos de todos os tipos. Então, não é hora de diferenciar o tipo de bem público, tá? Bens públicos de todos os tipos, ok? Agora, uma coisa legal. Eu, no seu lugar, eu trocaria de cor, porque é um pulo do gato, é aquela pegadinha, aquela malandragem. E, coloque aí, por favor, questões envolvendo o meio ambiente. Por que isso, gente? Se você quiser, põe dentro dos parênteses. Meio ambiente, numa concepção geral da Constituição, é tratado como um bem público federal, tá? Então, quando se trata, quando se fala assim, meio ambiente, genericamente, sem especificar, né, nenhum bioma, nada disso, então nós estamos nos referindo ao meio ambiente genérico que é tratado pela nossa Constituição Federal como sendo um bem público federal e, por conta disso, sujeito ao controle do Tribunal de Contas. Ele fiscaliza, ele controla, tá? O próximo, gente, letra C, linha de baixo, a moralidade pública. É, parceiro, Tribunal de Contas também controla a moralidade das condutas através das quais os agentes públicos editam seus atos, genericamente falando. Agora, o último é que é uma surpresa para muita gente, letra D. Coloca aí. A constitucionalidade dos atos de natureza normativa e até mesmo de leis, decretos e resoluções, né, nas questões que sejam inerentes aos tribunais de contas. Joia? Ponto. Isso quer dizer o quê, gente? Coloca ao final na mesma linha o seguinte: logo, vírgula, um tribunal de contas pode decretar uma inconstitucionalidade em natureza concreta, de uma lei ou um ato normativo, desde que o mérito, sublinha isso, gente, desde que o mérito desta lei ou desse ato normativo envolva as atribuições próprias, dos tribunais de contas. Legal? Então, primeira coisa, gente,
O que um Tribunal de Contas pode controlar? Ele pode controlar todas essas coisas que nós acabamos de listar, gente. Certo? Todas essas. Professor, mas dessas todas, assim, todas elas mesmo são, né, sempre cobradas? Não, presta atenção. Eu preparei para vocês aqui, para nós irmos acompanhando agora, né, um esqueminha que é a linha central. Então, veja, você está anotando tudo que o seu professor está falando para que você tenha um caderno, uma anotação, um conhecimento o mais abrangente possível. Mas aqui, nesse material que vai ficar disponível para vocês, assim que nós encerrarmos a aula, eu estou colocando os pontos centrais apenas. Então, não tem tudo que nós estamos trabalhando. Então, a anotação da aula continua a ser fundamental, até porque durante a anotação da aula, gente, você vai anotar do jeito que você está entendendo, né? O caderno permite aquilo que a gente gosta de falar. No caderno a gente coloca a linguagem da fala. Porque o caderno, gente, quem vai ler? Só você, né? Então você pode escrever errado, pode escrever, né, comendo plural, pode escrever vai Corinthians, pode escrever o que você quiser, tá? O caderno é só seu, tá? Pode escrever palavrão, faz o que você quiser, é só seu. Então, não deixe de anotar só porque ao final vai ter, né, a espinha central do que estamos debatendo, porque afinal de contas foi o que eu falei. Lá eu não estou trabalhando tudo, hein? Tome cuidado. Jóia. Muito bem. Dito isso, meus caros, vamos agora verificar alguns pontos mais relevantes nesse controle feito por tribunais de contas. Então, você vai colocar assim na sua linha de baixo o seguinte, que qualquer pessoa, cuidado com pegadinha de prova, tá? Não se exige a qualidade jurídica de cidadão. Não precisa ser cidadão, basta ser uma pessoa, tá? Física ou jurídica. Ah, professor, tá. Então eu não posso falar cidadão, que é para excluir pessoa jurídica, né? Não. Você também não pode falar cidadão, por quê, senhores? Porque o pressuposto da cidadania é o direito eleitoral. Gostado, né? Então, para as provas, meus amigos, quando aparecer na prova a expressão cidadão, o que ele está querendo se referir é uma pessoa física, que a gente também chama de pessoa natural, tá? É uma pessoa física que possui capacidade eleitoral ativa. Então, aqui, para poder denunciar no Tribunal de Contas, não se exige o gozo do exercício da cidadania. Não precisa. Então, para fazer denúncias e representações, basta ser qualquer pessoa, física ou jurídica, independente da qualidade de cidadão. Vírgula, e também, qualquer agente público ou qualquer órgão de qualquer um dos três poderes. Joia? Então, qualquer um, de forma mais abrangente possível, pode apresentar uma denúncia, uma representação, uma queixa perante um tribunal de contas para que ele tome providências relativo àqueles valores que nós listamos há pouco. Legal? Dá uma olhada aqui no nosso texto, olha só. Então, na espinha dorsal, né, no resumo mais enxuto, está aqui, ó. Tribunais de Contas também controlam moralidade, é uma coisa que muita gente esquece, né? E ele faz controle. Agora acompanha aqui a letra B comigo, gente. Ele faz um controle em 3 momentos. Olha lá. Letra B, 3 momentos. B.1, ele faz um controle prévio. Por que isso, gente? Porque, olha lá como eu coloquei para vocês, ó. Certos tipos de atos, gastos e contratos vão depender de uma prévia manifestação ou autorização por tribunais de contas. Então, se te perguntarem na prova, Tribunal de Contas faz controle apenas repressivo ou também preventivo? Você fala, Tribunal de Contas faz controle preventivo, concomitante e repressivo. Que é o que, gente? Preventivo significa antes de assinar, antes de determinar, antes de pagar, né? Preventivo. Concomitante é
durante, junto. Ele é em conjunto com um momento de assinatura, assunção de obrigações, certo? Ordenamento de pagamentos, perfeito? E também coloca aí sim, os tribunais de contas fazem controle repressivo ou posterior. Significa que o ato já está consagrado, o pagamento já foi feito, a ordem já foi dada, mas agora é possível rever se isso está ou não correto. Legal? Então tá aqui, ó, na letra B, eu coloquei para vocês. Então, B.1, controle prévio, B.2, controle concomitante. E aqui, eu queria a sua atenção nesse negócio. Olha só, gente. O que é esse treco que eu coloquei aqui, ó? Que eu vou até pegar a minha canetinha marcadora. Não, errei. Como é que faz? Desfaz isso. Pau, pronto, voltou. Eu queria pegar este aqui. Olha lá. Presta atenção nisso aqui, gente. Ó. Tomada de contas especial. O que é tomada de contas especial e por que vai passar a ficar aí na sua anotação com letras maiúsculas e garrafais, senhores? Tomada de contas especial é um procedimento com força de auditoria que os tribunais de contas podem decretar sobre qualquer órgão ou ente de qualquer um dos três poderes, quando estiver evidente, ou quando for, né, patente, uma irregularidade, um ilícito envolvendo aqueles 5 valores que nós falamos. Legal? Voltando aqui, olha só, 1, 2, 3 e cataplau. Voltando aqui para o texto, olha lá. E aí eu quero que vocês entendam uma coisa super importante. Olha aqui, ó, nessa parte aqui, ó, né? Ó, B.3, tá vendo aqui, ó? B.3, a partir daqui, ó, controle posterior. Gente, pelo amor de Deus, não é porque chama Tribunal de Contas que será o Tribunal de Contas que fará o julgamento das contas dos chefes do Executivo. Não. Quem julga as contas dos chefes do Executivo, olha lá, veja aqui e anota aí também, quem julga as contas são os poderes legislativos respectivos, tá? Então não é Tribunal de Contas que controla as contas do presidente, do governador e dos prefeitos. Não é. As contas dos chefes do poder executivo são controladas pelo poder legislativo, e isso é um controle privativo. Ninguém pode avançar sobre essa forma de controle. Não pode, tá? Mas, pessoas, qual é o papel do Tribunal de Contas? Se quiser, toma nota, mas essa parte agora está no nosso resuminho. É o seguinte, vem lá o presidente da República, ou o governador, sei lá quem, e faz a sua prestação de contas anual ao Poder Legislativo respectivo. Então, ao Congresso Nacional, ou a uma Assembleia Legislativa, ou a uma Câmara de Vereadores. Dentro destes órgãos legislativos, você tem legisladores. Eles não são especialistas na matéria de contas, pagamentos, finanças e orçamentos. Não, não são. O que eles fazem, meus amigos? Eles recebem as contas do chefe do executivo e remete ao respectivo Tribunal de Contas. Recebido lá, senhores, o Tribunal de Contas faz uma análise e, ao final, vai emitir um parecer. Tá? Esse parecer pode ser pela aprovação, quer dizer que está tudo certo. Aprovação com ressalvas, significa que está quase tudo certo, mas aquilo que não está correto é saneável. E aí, por conta da devolução, o Tribunal de Contas fala, eu faço agora, então, aqui, né? O nosso parecer é pelo recebimento, pela aceitação das contas, com ressalvas, porque é necessário que
seja refeito isso, seja trocado aquilo, seja, né, recalculado aquilo. Então, aí são ilícitos saneáveis. Terceiro parecer, senhores, coloque aí, ou parecer pela reprovação, rejeição das contas. Reprovação, senhores, só pode acontecer quando forem identificadas, se quiser sublinhar isso vale a pena, né? Ilegalidades insanáveis. Não dá para corrigir aquilo que está errado na prestação de contas do chefe do executivo. Aí você coloca um ponto. Então veja, Tribunal de Contas não julga. Quem vai julgar as contas de prestação anual dos chefes do Poder Executivo serão os respectivos poderes legislativos. Joia? Os tribunais de contas apenas emitem um parecer, mas isso é do chefe do Executivo. Aí, se você quiser, coloque na linha de baixo, do jeito que eu coloquei para vocês aqui no nosso super resuminho. Olha lá. Quando não se tratar do chefe do Executivo, ou seja, dos demais agentes que fazem controle, gestão, uso, gasto, né, de recursos públicos. Aí então, os tribunais de contas irão diretamente julgar. Tá? Então, tribunais de contas não julgam as contas dos chefes do Poder Executivo, mas julgam diretamente as contas dos demais administradores públicos. E olha que importante eu botei aqui no final, gente. E também dos particulares que eventualmente façam a gestão de recursos públicos, bens públicos e tudo mais, e até mesmo as chamadas empresas binacionais. E o grande exemplo é a hidrelétrica de Itaipu, que ela pertence ao Brasil e o Uruguai. Certo? Uruguai ou Paraguai? Eita, nós, agora me deu um branco, né? Tudo acaba com uai, né? É Brasil e Paraguai. Itaipu é Brasil e Paraguai, certo? Então, meus caros, primeiro mecanismo, primeira forma, primeiro, né, foco de atenção para as questões dos concursos, controle feito sobre o gênero, atos administrativos pelos tribunais de contas. Legal? Agora, quem mais faz controle, gente? Olha só, coloca aí no seu caderno número 2. Controles feitos pelo poder legislativo em si. E aqui é bastante simples, né? Mas desde que você lembre de tudo que está aqui nesse super resuminho para vocês. Seguinte, poder legislativo efetua 3 naturezas de controles. 3 naturezas distintas juridicamente. A primeira delas, senhores, é o controle sobre as contas, acabamos de falar. Então, quem faz o julgamento pela aprovação, aprovação com ressalvas, ou reprovação das contas do chefe do executivo, é o poder legislativo. Isso aí já está batido, legal. Isso é o 2.A, né? 2.B, senhores, veja só que interessante. O poder legislativo é quem vai controlar a assiduidade no exercício do cargo dos chefes dos poderes executivos. Então, se um presidente da República, se um governador de estado ou um prefeito de algum município quiser tirar licença ou viajar dentro do Brasil ou fazer viagem externa, ele precisa requerer ao poder legislativo. E o legislativo é que vai autorizar as viagens dos presidentes da República, dos governadores e dos prefeitos. Mas, professor, o que acontece se um prefeito, né, pirar na batatinha e sair viajando por aí sem esperar a autorização do legislativo? Ele comete crime de responsabilidade, está lá na Lei 1079,
E aí ele vai sofrer o processo, quer dizer, ele pode sofrer, né? O processo de cassação de mandato por impeachment. Olha o perigo, tá? Então, quem vai exercer o controle sobre os atos de licenças e permissões de viagens e ausências dos chefes do executivo, Poder Legislativo. Legal? Agora não para por aí. Olha que legal para vocês aqui, ó. Ainda vamos ter o item 2.c. Quando tivermos um ato do tipo normativo, meus amigos. Como assim, professor? Seguinte, alguns atos administrativos, eles são de natureza normativa. O que quer dizer ser de natureza normativa, senhores? São atos administrativos com natureza ou conteúdo de norma. Os principais exemplos, simples, né? Leis delegadas, decretos, resoluções, regulamentos, entre outros, tá? Muito bem. Amigos, a quem compete editar as normas em geral, segundo a Constituição? Ao Poder Legislativo, certo? Agora, excepcionalmente, o chefe do Executivo vai poder editar algumas normas em certos casos especiais, acabei de listar. Leis delegadas, decretos, regulamentos, resoluções, entre outros. Joia. Isso quer dizer, então, gente, que o chefe do Poder Executivo vai poder editar esse seu ato normativo, em regra, desde que tenha uma prévia lei autorizando. Entendeu? O Poder Legislativo edita uma lei e em cima dessa lei é que o chefe do Executivo vem e edita os atos legislativos dele, os atos normativos dele. Bom, o que você acha que acontece quando o chefe do Executivo ultrapassa os limites que a lei havia dado a ele e ele acaba editando o ato normativo sobre aquilo que não estava autorizado? Nesse caso, senhores, o chefe do Executivo vai se deparar com a seguinte surpresa. Leia aí junto comigo no item, né, 2.c. Os atos do tipo normativo, decretos, resoluções, etc., lei delegada, quando ultrapassarem o limite daquilo que estava autorizado a ser regulamentado pelo administrador, então Então, né, os poderes legislativos poderão sustar a eficácia desse ato. E isso é uma forma de controle altamente cobrada nas provas. Legal? Altamente cobrada. Joia. Agora, não apenas tribunais de contas e poder legislativo exercerão controle sobre esse gênero dos atos. Item terceiro, coloque aí, controle feito pelo próprio poder administrativo, né? Pela própria estrutura administrativa. E aí, gente? Muitos falam, professor, isso eu sei, é aquela história de poder hierárquico, né? Opa! Cuidado, hein? Cuidado. Gente, nem toda forma de controle interno e espontâneo de administrador sobre atos administrativos decorre de relação hierárquica. Então, veja, o chefe de alguém na estrutura da administração, ele tem o poder, ele pode, a qualquer momento, rever os atos e as decisões do subordinado. Pode. Isso aqui ele faz porque ele é chefe. Então, ele não precisa ser provocado ou não precisa haver requerimento por quem quer que seja, tá? Por quê? Porque ele é chefe. Legal? Agora, o próprio agente administrativo que editou o ato, hein? Ele também não pode? Ele também pode, gente. Então, ninguém precisa requerer, ninguém precisa provocar, exigir que aquele agente administrativo reveja seu próprio ato. Ele pode fazer isso de forma espontânea. A gente chama isso de controle de ofício. Legal?
E qual vai ser a nossa regrinha? Olha só, está aqui no resuminho. Olha lá. Pela própria administração. 3.A, chamado de controle hierárquico. O superhierárquico pode, a qualquer tempo, rever de ofício os atos e decisões de seus subordinados. Isso a gente vai chamar de autotutela hierárquica. Autotutela hierárquica. Joia? Quando ultrapassarem o limite daquilo que estava autorizado a ser... Ah, não, desculpa. Autotutela hierárquica. E, nesse caso, o superior poderá anular o ato ou decisão se entender ser ilegal ou pode revogar, ok? Pode revogar se entender que é, né, inoportuno ou deixou de ser, né, oportuno ou conveniente. Agora, outra forma que eu falei para vocês é do próprio agente. Então, a gente chama de controle próprio. Quando o próprio agente puder rever, e aqui isso é errado, isso ficou pode, mas é puder, tá? Puder rever seu ato ou decisão enquanto não estiver exaurido ou esgotado. Então, enquanto o ato ou decisão não estiver exaurido ou esgotado, o próprio agente pode rever. E isso começou a aparecer em algumas provas com a expressão autotutela própria. Show? Autotutela própria. Professor, estou, né, embasbacado, né? Eu não sabia destas formas anteriores. Né? Tudo que falamos até agora, para mim, é novidade. Pois é, justamente por ser novidade para você, que as bancas examinadoras tanto cobram e tanto perguntam agora sobre essa parte. Eles perceberam que é uma parte da matéria que está esquecida pelos cursos, pela doutrina. Né? Então eles falam, opa, eu posso perguntar e eu vou perguntar. Então eles vêm perguntando a borbotões em cima dessa parte. E chegamos agora naquela parte que é, digamos assim, a cereja do bolo, o nosso filé mignon, se eu posso falar isso, né? Eu estou com fome, vocês também estão? Eu estou morrendo de fome. Então, nada de falar de comida, vamos falar então de outra coisa, vai. O Pister Resistance, pronto, né? O elemento, né, que todo mundo conhece, vamos lá? Então é esse aqui, ó, pau, controle pelo poder judiciário. O controle pelo poder judiciário é o seguinte, aí, ó. O poder judiciário vai controlar seus atos em virtude de qual princípio ou preceito, gente? Olha só. Você pode anotar aí no seu caderno, por favor, o seguinte. Nós temos ao redor do mundo, ao redor do planeta, né, mais de um mecanismo de jurisdição. Mais de um. Porém, são dois os mecanismos ou formas de jurisdição clássicos e consagrados. O primeiro, se você quiser anotar, chama-se jurisdição, ou modelo, perdão, vai. Modelo de jurisdição francês. Modelo de jurisdição francês, ele reconhece que existe uma dupla jurisdição, dupla. Nós temos jurisdição judicial e jurisdição administrativa. Nós temos os dois, tá? Quando falarmos então de jurisdição judicial, quer dizer o controle feito pelo poder judiciário. Jurisdição administrativa, controle feito pela própria administração. Só que no modelo francês, um não revê nem controla os atos do outro. Isso não acontece, tá? O que acontece? Cada um deles faz definitividade nas suas próprias decisões. Legal? Esse é o modelo chamado de francês. Agora, nós temos ainda o chamado modelo inglês. Modelo inglês de jurisdição, meus amigos, ele vai nos dizer o quê? Modelo inglês vai falar que a jurisdição é una, privativa do poder judiciário. Então, quando tivermos um país que adote o modelo inglês,
É muito comum encontrar na Constituição desses países uma coisa que se chama princípio da inafastabilidade. Legal? Esse princípio, meus caros, vai nos dizer o seguinte: olha lá, eu coloquei para vocês aqui. O princípio da inafastabilidade, gente, significa o seguinte: o poder judiciário sempre pode ser requerido, sempre pode ser provocado para controlar, olha o que está no texto aí, gente, para controlar, né, atos e decisões da instância administrativa, sempre pode ser provocado, né? E por conta disso, a gente percebe que o Brasil, conhece o Brasil? Aquele lugar estranho, né? Aquele lugar estranho e violento. O Brasil, senhores, adota esse modelo inglês, certo? Então, por ser modelo inglês, quer dizer que o poder judiciário pode ser provocado a qualquer tempo. E quando a gente diz que ele pode ser provocado, gente, quer dizer que alguém tem que ir lá e propor uma medida judicial, uma ação, um pedido de liminar, uma demanda, alguma coisa assim, para que então o juiz possa comparecer e apreciar aquele ato ou julgar ou contrato ou decisão. Joia? Então, olha lá, anota aí. O Brasil segue o modelo inglês de jurisdição una e privativa do poder judiciário. E aí? Isso quer dizer que o poder judiciário, desde que alguém peça, desde que alguém provoque, ele vai poder sempre rever atos e decisões que foram emanados pela administração. Joia? Só que aí, meus caros, olha só, pegue aí, né, que eu pego aqui, ó. Só que aí, meus amigos, vão te perguntar o que o Poder Judiciário pode controlar, o que ele pode apreciar. Gente, a regra é que o Poder Judiciário venha a controlar apenas a legalidade, apenas lei. Joia? Então, o Judiciário pode falar no máximo que um ato administrativo é legal ou ilegal. Tá? O judiciário não pode falar sobre o mérito. Ele não pode falar da oportunidade e nem da conveniência. Ele só pode falar da legalidade. Show? Com isso, então, meus caros, o que é que nós trabalhamos juntos hoje? Vamos ver aqui no nosso mega resuminho, mas veja, sua anotação de aula está muito mais completa, hein? Eu espero que você não tenha bobeado e perdido a oportunidade de anotar tudo que eu estava comentando com vocês. Olha só. Então, quando a gente fala controle dos atos, né? Uma primeira coisa que eu já trabalhei na sua cabeça e que é fundamental que esteja no seu caderno. Ato administrativo, hoje, nas principais bancas, é tratado como sendo um gênero, e não uma espécie, um gênero. E são espécies desse gênero os atos propriamente ditos, que nem despachos, ordens, né? Ofícios, notificações, os atos propriamente ditos, também, os atos que possuam conotação normativa, contratos, gestão de bens, gestão de finanças públicas, tudo isso são espécies do gênero atos administrativos. Louco, né? Então, visto isso, na sequência, nós passamos a trabalhar a ideia do controle feito pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, o que ele faz? O Tribunal de Contas, meus amigos, ele vai controlar moralidade, entre outras coisas, tá? E entre outras coisas também está meio ambiente, que eu frisei com vocês, ok? Formas de controle e gestão sobre contratações, pagamentos, empréstimos, né? Joia? E aí você vai ter, né, estas formas.
E aí eu coloquei aqui uma coisa super importante para vocês, que é o seguinte, ó. Quando um tribunal de contas identificar um ato, contrato, alguma coisa assim, que esteja irregular e que seja do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, ou seja, dos demais poderes, o Tribunal de Contas, gente, ele não pode imediatamente agir. Não pode. Sabe o que ele tem que fazer? Como são outros poderes, o Tribunal de Contas tem que respeitar o princípio da separação e harmonia dos três poderes. Então, o que ele vai fazer, gente, é isso aqui, ó. Ele notifica aquele ente público sobre a irregularidade que está naquele documento, naquele ato, naquele contrato e tudo mais. Joia? Agora, quando não for o caso, né? Quando for um ato, um contrato, alguma coisa assim, ele tenha notificado e o respectivo poder nada tenha feito, ou seja, ficou omisso, aí então o Tribunal de Contas vai lá e vai avocar aquela questão e ele vai poder então decidir. Aí sim que ele pode sustar um contrato, cassar um ato, cassar um pagamento. Então lembre, tá? Como regra geral, nessas questões envolvendo os demais poderes, em primeiro, um Tribunal de Contas precisa notificar, principalmente, gente, no controle de contratos. Anota isso. Tribunal de Contas não pode, como regra, sustar ou anular diretamente contratos, pagamentos feitos pelos demais poderes, pelos poderes legislativo e judiciário. Não pode. Primeiro ele precisa notificar, aí tem que apontar qual é o erro, qual é o vício e quais são as providências para sanear. Se aquele poder legislativo ou judiciário nada fizer, né, dentro daquele prazo razoável que os tribunais de contas determinam, aí então aquele Tribunal de Contas vai poder avocar a questão e então anular, revogar, rescindir e tudo mais. Joia? Fora tudo isso, senhores, nós também trabalhamos a questão relativa ao controle financeiro do Poder Executivo, que pode ser prévio, concomitante ou posterior. São ideias importantes que você precisa guardar, tá? Tem coisa errada. Pronto. Então, são coisas bem importantes que você precisa guardar. Bom, visto isso, aí a gente começou a trabalhar os elementos mais simples, certo? Que são quais? Controle do legislativo, a gente conhece muito bem, só que eu acho que aqui, ó, no meu resuminho, ó, letras 2.b e 2.c, você não sabia, hein? Não sabia. Então, são coisas bem técnicas, bem específicas que as bancas examinadoras colocam e derrubam os candidatos. Joia? Aí tem o item 3, controle da própria administração. Aqui eu queria que você memorizasse ou soubesse explicar, hein? O que é uma autotutela hierárquica e o que é uma autotutela própria, ou autotutela propriamente dita. E, por fim, para a gente acabar, nós falamos do item 4, que é o poder judiciário. No poder judiciário, meus caros, eu fiz uma questão de explicar para vocês sobre os modelos de jurisdição que existem por aí, os países podem escolher. Né? Tem modelo inglês e modelo francês. Não tem apenas dois, mas dois são os consagrados, dois são os famosos, né? O Brasil não adotou o modelo francês, apesar de ele ter cara de chique, né? Baguete embaixo do braço, boina, faz biquinho para falar, fala ulhalá. Não, o Brasil escolheu o modelo inglês de jurisdição una. Como é que a gente sabe disso? A gente vai na Constituição Federal. Se lá estiver escrito o princípio da inafastabilidade, pimba! Ou como se diria, né, antigamente, bingo! Estamos falando, né, do modelo inglês que foi adotado aqui no Brasil e que vai nos dizer o seguinte, né, que o poder judiciário pode sempre ser provocado para controlar principalmente os elementos de legalidade
extrínseca ou legalidade propriamente dita. Fora isso, nós temos a legalidade implícita, que é a legalidade decorrente da interpretação da lei ou da complementação da lei dos chamados elementos normativos indefinidos. Dá até arrepio tais expressões técnicas. Legal? Muito bem, gente. Então, com isso, nós matamos o ponto que eu queria trabalhar com vocês hoje. Agora, deixa eu te passar uma rápida mentoria. Veja, você conseguiu perceber que nas anotações de aula o seu texto está bem mais amplo e bem mais completo do que o resuminho que eu deixei para vocês, mas esse resuminho é importante para vocês entenderem qual era o nosso objeto de papo hoje. Como que você complementa o seu esforço, o seu estudo. Você vai agora na nossa plataforma do QC e vai fazer uma pancada de questões relativas a controle sobre atos, contratos, e vai fazer isso em um leque bem aberto, bem genérico, tá? E aí você vai resolvendo as questões. Quando a gente treina por questões, uma primeira coisa que a gente percebe, bancas examinadoras não são criativas. Então, tem várias questões, vários pontos e vários temas que se repetem, se repetem, se repetem. Treinando, vocês vão identificar esses, vão mais ou menos que ficarem super craques nesses e nunca mais vão errar. Agora, quando aparecer no exercício de uma questão algo que você ainda nunca tinha visto falar, aí então, nesse ponto, você vai tirar da questão aquela informação, aquele ensinamento a mais e vai passar para o seu caderno e deixar ele bem completão. Legal? É isso aí então, gente. O papo era esse e como vocês perceberam, com essa abordagem, com esse tema que nós trabalhamos, vocês poderão adotar, vocês poderão usar tudo isso que nós falamos nas mais variadas provas, ou em direito administrativo, ou em administração geral e pública, ou em gestão pública, ou até mesmo, meus caros, até mesmo em direito constitucional aparecem essas questões. Valeu? No mais, então, eu vou deixar a todos um grande abraço. Obrigado pela sua audiência e sua participação hoje, gente. Tendo dúvidas, dores ou reclamações, me procure no Instagram, pode mandar para mim, que vai estar tudo certo. Valeu, gente. Muito obrigado, bons estudos. Fiquem com Deus. Tchau.